Quarta-feira, 2 de abril de 1924, antevéspera da imortalização. O destino do senador neste dia era a oficina de Camilo Raposo para dar os últimos retoques para o fardão. Beloário Bezerra apertou a campainha e Camilo, numa reverência, abriu a porta para o celebrado cliente. Óbvio que Bezerra poderia pagar o vestuário. Se não o fazia, era apenas uma questão de vaidade. Era praxe, uma lei não escrita. O estado do imortal morria com a conta do alfaiate. Só que Raposo não se conformava. Enquanto o alfaiate abria a porta pensando no seu provável prejuízo, Bezerra deu-lhe um envelope. Raposo animou-se, antevendo a gorda propina. Era apenas um convite para a posse do imortal. A posse do imortal. Um alarido ecoou pela sala, saudando a chegada do futuro imperecível. O andar de Beloário tinha a firmeza marcial dos militares e a graça dos bailarinos. A noite só anunciava-se auspiciosa. Bezerra seria acolhido na casa de Machado de Assis, por seu mais empenhado cabo eleitoral e conterrâneo do Recife, o poeta Eusébio Fernandes. Para espanto geral, e contrariando o protocolo, o volumoso poeta varejeira iniciou a solenidade. Fez o discurso e logo depois houve aplausos e brindes. Beloário preparara um texto com elogios bombásticos a Rui Barbosa, falecido menos de um ano antes. Desdobrou as 8 páginas do seu discurso, pigarreou para clarear a voz e disse que não sabia se tinha o direito de sentar-se na cátedra do tão excelso intelecto que ali precedeu. Seguiu-se uma pausa. O senador Beloário Bezerra, o mais recente dos imortais, caiu fulminado no chão do Petit Trianon. O enterro do senador. Como em qualquer velório, o único silêncio era o do morto. Todos pretendiam despachar logo o defunto. Porém, o criminalista Aloísio Varejeira foi mais pressuroso. Quando ele puxou do bolso panegírico, o enorme círculo abriu em sua volta. O advogado era temido pelo seu mau hálito. O fardão, esmaecido por anos de baú, desprendia-se dele um forte odor de naftalina. Somando-se a tudo isso a transpiração abundante do advogado, algumas pessoas protegiam as narinas com lencinhos perfumados, fingindo prantear o finado. Indiferente a tudo, Aloísio Varejeira iniciou a leitura. Abriu a boca cheia de molares luzídeos e, engrolando um ruidoso gorgolejo, tombou morto no enterro do seu confrade. Machado não acreditava em coincidências. Ainda mais se a coincidência envolvia 2 pessoas de renome. 10 anos na polícia haviam persuadido de que as coisas não aconteciam por acaso. Segundo os médicos, nenhum deles tinha histórico de problemas vasculares. Por se tratar de literários, o comissário compulsivo devorador de livros logo se interessou pelo caso. Machado conseguiu convencer ao chefe de polícia de que havia algo de errado nos assassinatos e fizeram um acordo de não divulgar nada até que o crime fosse esclarecido. E a única ajuda que ele poderia contar seria do médico legista Gilberto de Pena Monteiro. O investigador não perdeu tempo. Chegando no IML, havia muito trabalho para ser feito. Uma delas seria despir os defuntos e ajudar no que fosse necessário ao médico legista. Não demorou muito para apenas descobrir que havia algo de errado. Ele conhecia todo tipo de envenenamento, era sua especialidade. Porém, algo diferente havia nos corpos. Se tratava de um tóxico desconhecido. Contrariando o acordo, o chefe de polícia, na ânsia de querer aparecer, convocou uma coletiva de imprensa, divulgando que 2 membros da academia haviam sido assassinados. Às 11 horas da noite, não havia uma pessoa no restaurante Lamas que não tivesse um jornal aberto à sua frente. Sentado à mesa habitual, Machado lia estarrecido a notícia publicada no O País. A burrice do general suplantava a desfaçatez com que falara a imprensa. Machado não estava no restaurante apenas para jantar. Sabia que com o garçom Bodoque teria alguma informação sobre o senador Belisário Bezerra.
Bodoc sussurrou dizendo que volta e meia ele aparecia no restaurante com um artista de teatro, a Monique Bargot. Machado não perdia tempo. O espetáculo havia terminado em clima de festa. O comissário esperou terminar a fila de admiradores endinheirados e bateu na porta do camarim da artista. A vedete pediu para que Machado aguardasse, porém o investigador fingiu não ter entendido. Quando ele entrou, encontrou a francesa nua. Se apresentou, fez algumas perguntas sobre a morte dos acadêmicos e não resistiu às investidas da francesa, deixando o cigarro de lado. No dia seguinte, Machado acordou tarde. O detetive saíra exausto da noite anterior. A cabeça pesava-lhe, não por causa do champanhe que tomara com a francesa, mas em razão do intrigante mistério dos assassinatos. Resolveu que o melhor que tinha a fazer era cumprir a árdua tarefa de ler o último livro de Bezerra, em busca de alguma pista. Entretanto, no romance morriam todos, e o veneno fora despejado no famoso chá das 5, no Petit Trianon. Machado atirou o livro longe, suspirou e dirigiu-se para a cozinha em busca de um copo d'água. Quando atravessava a sala, ouviu passos afastando-se pelo corredor do prédio. Às pressas, desceu os poucos degraus que separavam da entrada e ganhou a rua, de pijama e chinelo. Não viu ninguém. Avistou no chão, perto da soleira, o envelope que haviam enfiado por baixo da porta. Não tinha endereço marcado, muito menos remetente. No envelope, numa folha de papel branco, apenas um nome formado por letras de recorte de revistas e enfeitado pela figura de um pássaro. Enfiado na biblioteca do casarão da família, no Cosme Velho, Gilberto de Pena Monteiro lia calhamaços antigos de medicina e escritos arcaicos de alquimia à procura de qualquer tipo de informação sobre a substância que aniquilara os dois acadêmicos. Passava-se da meia-noite e o médico resolvera adiar a pesquisa para o dia seguinte, quando ouviu a sineta do portão. Machado entrou segurando o envelope. Mostrou ao amigo legista o bilhete que encontrara. Os dois ficaram procurando entender tudo aquilo. Pena teve a ideia de ir no tribunal no dia seguinte investigar mais sobre o advogado Varejeira. Pena chegou ao tribunal na mesma hora que o advogado Rodrigo, de quem ele e a família eram muito amigos. Os dois foram conversar em um boteco próximo dali. Pena fez algumas perguntas sobre o advogado Varejeira. Ele descobriu que o falecido foi candidato único para entrar na academia e ainda foi indicado pelo acadêmico Laureano Lamaison. Lamaison era um barão temido pelos homens mais influentes do norte ao sul do país. Descobriu também que o apoio foi porque o falecido sabia de algumas transações duvidosas do barão. Enquanto Pena Monteiro passara o dia descobrindo subsídios sobre Aloysio Varejeira, Machado ficara na chefatura, cumprindo a parte que detestava da sua profissão: preencher laudos, formalizando os trabalhos e datilografando. De repente, o telefone toca. Era Gilberto Pena para avisar das últimas descobertas. Machado conclui que Lamaison faz parte da lista de suspeitos. E foi assim que Machado e Gilberto Pena continuaram a investigar. Machado foi à procura de Laureano Lamaison. Grandes descobertas foram feitas. Uma delas era que Varejeira sabia que Lamaison tinha um caso com o motorista do embaixador. Quando Machado fez sua última pergunta que poderia esclarecer ou dar pista para o crime, Laureano começou a rir e logo depois foi tomado por um calor. Respondeu sussurrando e pela metade. O assassino fez mais uma vítima. Em uma visita ao imortal Eusébio Fernandes, Machado conhece Galateia, filha de Eusébio. Ele fica encantado com a moça que não deixa de fazer provocações com o uso de sua beleza. Durante a conversa, em meio às perguntas que Machado fazia para tentar descobrir algo, Eusébio oferece alguns livros que acredita ajudar Machado. Na despedida, a moça acompanhou Machado até a saída, onde os dois se agarraram. Por conta das mortes na academia, resolveram fazer uma missa em memória dos três imortais.
senador Belisário Bezerra, o advogado Varejeira e Laureano Lamaison. Terminar a leitura sobre Lázaro no capítulo 11 do Evangelho segundo São João. Padre Inácio, com o papel dobrado com o texto que havia composto para a ocasião, olhou surpreso para a folha que segurava. Um suor brotava do seu corpo. Pena Monteiro e Machado correram para socorrer o padre, porém já era tarde demais. Machado e Galateia ficaram bem íntimos. O que ele não esperava era que ela poderia ajudar tanto na solução do crime, ajudando a descobrir o significado das mensagens deixadas pelo assassino. Galateia, em uma de suas visitas ao apartamento de Machado, resolve arrumar os livros que estavam espalhados, inclusive o que o pai dela, Eusébio Fernandes, deu ao comissário. Em um dos livros que arrumava, chamou a atenção de Galateia, por ser o seu livro favorito, e foi nesse livro, chamado Juca e Chico, que encontraram mais pistas sobre o envelope deixado pelo assassino. Através de livros, foi possível que Gilberto Pena desvendasse parte do mistério das mortes. O assassino colocava veneno nas roupas dos imortais, e o veneno só tinha efeito com o suor do corpo. Quem era o assassino? No dia seguinte, Machado faria uma visita ao alfaiate, experimentar um terno que Camila oferecera ao investigador. Porém, os dias sem dormir fez com que ele dormisse até tarde. Enquanto isso, Galeata ainda achava que poderia contribuir com mais alguma coisa, e recordou que guardava alguns livros sobre selva em um baú. E lá, ela achou a figura de um pássaro que o assassino deixava com as vítimas. Tratava-se de um pássaro alfaiate. Ela ligou para Machado para contar as novidades, porém, ninguém atendia. A moça pensou que ele poderia ter ido para a alfaiataria e foi atrás dele. A moça, ao chegar na alfaiataria, que já se encontrava fechada, resolveu invadir pela janela e logo que adentrou no local, foi pega de surpresa pelo assassino, que a amarrou em uma cadeira. Enquanto conversava, o assassino preparava mais um de seus venenos para fazer sua próxima vítima no dia seguinte. Para a sorte de Galateia, Machado despertou e logo ligou para a casa da moça e descobriu que ela iria se encontrar com ele na alfaiataria. Ele correu o máximo possível, pois sabia que sua amada estava em perigo. Machado, com a ajuda de Pena, invadiu o local, e ao fazer isso, o anão tentou matar Galateia, com o objeto que preparava o veneno. Machado perguntou por que Raposo cometia os assassinatos. Então o anão disse que envenenava porque as roupas nunca eram pagas, e os mais ricos eram os que mais faziam questão de colocar na conta do governo. O pai do anão nunca vira a cor do dinheiro dos outros imortais. Foi nessa distração que Machado atira-lhe a palheta e a aba rígida do chapéu atinge o anão em cheio. Ele se desequilibra na mistura virulenta do caldeirão e morre no seu próprio veneno. Tá bom. O que você está fazendo aqui? Vou ter que fumar.
fumando no cigarro. Ah, valeu, não sabia não. Cuidado que eu vou virar 4 dedos no final, tá? Não, eu tô te seduzindo, né? Então quero. Cara, levanta e passa a mão nele. Você não vai me dar um cigarro? Menina, você tá louco? Solta essa roupa, solta.